Não, eu entreguei sem mau costume, eu entreguei na excelência, íntegro, aí puro. Aí, ó, casou, aí a pessoa que casou veio com os má costume dela, que deve ter aprendido com a mãe, e aí passou pro marido. Passou pro marido, aí o negócio desmantelou. Mas, irmãos, deixa aberto aí no capítulo 5 a partir do 1, tá certo? Eh, acho que na dinâmica, acho não, tenho certeza, na dinâmica na semana passada, eu acabei, mudando umas questões aqui da minha linha de raciocínio, eu quero só corrigi-la, tá certo? Porque eu sempre disse que quando eu erro, eu vou e digo: "Ó, errei", pronto. Quando a gente tratou da dinâmica das palavras torpes, né, surgiu a questão de que, se tem uma situação, uma mãe, um filho, aí chegou a dinâmica e eu disse: "Olha, irmão, presta atenção", e eu acabei falando uma coisa que não deveria ter falado, falei uma coisa errada. É você buscar ajuda para um filho, para um marido, para uma esposa, para um pai, você buscar em outras pessoas essa ajuda, isso não é errado, isso é certo. Tá certo, irmãos? O erro está quando a pessoa, ela só fala mal, ela só se expressa mal sobre a outra pessoa, tá? Ela não pede oração, ela não pede ajuda, é aquela questão de chegar e dizer: "Poxa, Nath, dizer porque Breno é só misericórdia, porque Breno é isso, porque Breno é aquilo", e ela tá só, isso é só destruindo quem é a pessoa do marido dela. Tá certo? Agora, eu estou passando por uma situação, tá precisando de oração, né, pela vida do meu marido, para que ele fique um homem cada vez mais sábio, mais prudente, né, tal. E isso é correto, irmão, tá certo? A dinâmica é do falar mal por falar. Estão entendendo? Aí eu me expressei mal, tá? E eu não tenho nenhum problema em chegar aqui, não é? E publicamente, irmão, eu expressei mal, me perdoem, voltemos à linha de raciocínio, porque isso é normal e natural, e eu já sei, já cansei de dizer que eu não sou perfeito, e eh, desculpa e perdão existe para isso, e eu não tenho nenhum problema em dar um passo atrás, em baixar a cabeça e reconhecer meus erros. Amém? Obrigado. Obrigado. Meu Deus, como é bíblico, viu? É bíblico esse homem aí, ó. Pense. É a mulher que lhe ensina, tá lhe ensinando? Tá orando demais, ó. Tá vendo aí, Priscila? Aprenda. Aprenda. Vise. Jonatas, você está de parabéns, viu? Enfrentar sozinho, viu? Assim, parabéns. Continue nessa ousadia, tá certo? Vou orar só para mudar a cor da camisa. Capítulo 5, a partir do 1, irmãos. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Qual o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, ali passava pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se e despenhaderam abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar no barco, e ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe:
vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhes fizera, e todos se admiravam. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre a verdadeira libertação que só encontramos em Cristo. Pastor, e o porquê disso? É porque, irmãos, que a gente vê muitas questões dentro do Evangelho, tá certo? Nos dias atuais, que são complexas, né? Que tem umas coisas que você para analisar e entende. Esses dias até surgiu que se tivesse pistola no tempo de Jesus, Jesus tinha comprado pistola. É sério. Você não lê, né? Você não lê jornal, você não assiste jornal, não lê. Aí, mas se você procurar, você encontra o vídeo, tá lá no YouTube. Né? Intercessora nunca perde a oportunidade, né? Mas é uma dinâmica, irmãos, que quando você para olhar, o evangelho que muitos falam hoje, na realidade não é o evangelho de Cristo. A libertação que muitos falam hoje, na realidade não é a libertação que Cristo promove, tá certo? Eu entendo, logicamente, que você vai encontrar dentro da Bíblia pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram libertas imediatamente de tudo, caso este homem que se encontra aqui. Mas você vai encontrar outras pessoas, tá? Que também estiveram com Jesus, que até andaram com Jesus e foram sendo libertas em processos na sua vida, tá certo? Pastor, explique um. Vou lhe citar. Meu Deus do céu. Pedrão. Pedro foi aquele que foi sendo trabalhado e tratado pelo Senhor e sendo liberto em processos, tá certo? Porém, nós precisamos entender que o processo com Cristo é um processo crescente. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale, o processo com Cristo é crescente, nunca decrescente. Você vai encontrar Pedro sendo trabalhado de uma forma crescente com Cristo e assim vai ser na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos compreender isso. Jesus nos oferece essa libertação, tá certo? Ele tem um convite que ele faz para nós, quando ele diz, olha, aquele que está cansado e sobrecarregado, vem até mim, e eu aliviarei, aprendei de mim, tal, essa dinâmica, há um convite de ir até Jesus. E uma coisa muito interessante do texto que nós lemos é que Jesus foi até a cidade, até o lugar, né? E ao chegar no cemitério, um lugar menos provável de Jesus estar, o que é Jesus fazendo no cemitério, João? Que tinha Jesus lá no cemitério para chegar lá. Né? Jesus poderia ter entrado na cidade por diversas situações lá, por vários caminhos, restaurantes, tá? Tal. Jesus foi no cemitério. Ó, meu Deus do céu. Tá vendo? Esse seminarista tá tendo umas aulinhas fora daquele contexto. Foi testar se ele ressuscitava morto só. Olha só, Jesus foi treinar. Vai vendo aí, ó? O coach de Jesus foi lá. Mas é tenso. Mas, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente entende, primeiramente, que não existe lugar aonde Cristo não vá. Tá certo? Por mais que a gente veja tanta loucura, tantas situações faladas em nome de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. Existem pessoas que até querem proibir certas pessoas de entrarem dentro das igrejas. Isso não é o evangelho de Cristo. Cristo, quando veio, ele disse, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Sabe, irmãos, a gente vive no meio de uma sociedade doente, com seus conceitos e seus padrões doentes, tá certo? E aonde a igreja deveria resplandecer como sal e luz. Por isso, em Cristo nós encontramos a verdadeira libertação. Em Cristo nós encontramos verdadeiramente o caminho que nos leva ao Pai, tá certo? Em Cristo. Então, quando a gente para olhar e analisar um pouco a história desse homem, para chegar na libertação que Cristo promove a ele. E aí eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Cristo
fisicamente não está aqui, correto? Mas Cristo deixou representantes aqui, correto? Então diga para essa pessoa que está do seu lado, diga, você é representante de Cristo. A libertação que Cristo promoveu no passado, repita para a pessoa, a libertação que Cristo promoveu no passado, hoje é responsabilidade sua. Entenda isso. Por que é isso, pastor? Porque a igreja de Jesus, e num contexto bem nosso, bem brasileiro, bem nosso, ela nunca esteve em tanta evidência como ela tem estado de anos para cá. E esses anos aí aumentou muito essa evidência. Infelizmente, para situações que não deveriam ser, para questões que não deveriam ser, isso é triste, mas é a realidade. Porém, nós precisamos entender o papel da igreja. Tá certo? Quando nós olhamos para esse homem, quem era esse homem? Qual o nome desse homem? Hein? Era um anônimo. Um homem sem identidade, sem nome, sem linhagem, sem referência existencial, não tinha fama, não tinha título, não tinha prestígio nenhum. Era esse homem que ficava dentro do cemitério, se rasgando, quebrando correntes, suivando. Olha a realidade deste homem. E Cristo não foge dele. Cristo vai para perto dele. Sabe, quando a gente para olhar esse caramba, meu Deus do céu. Nós carregamos essa responsabilidade, Breno. Essa responsabilidade é dada a nós. Para falar da graça e do amor deste que é o Senhor dos senhores, a verdade que cura e que liberta, que perdoa os pecados. Este homem anônimo que estava preso, essa era a condição dele, o anonimato. Ele estava preso, como diz o versículo 2, né? Sobre absoluto controle das forças malignas, tá certo? Possesso por um espírito imundo, não fazia a sua vontade, ele era controlado, dominado totalmente pelo demônio. O demônio fazia com ele o que queria. Muitas das vezes a gente está em situações que a gente pensa que não existe, e esse é um problema. Tem pessoas que olham e atribuem tudo apenas à dinâmica humana. O ser humano tem sua responsabilidade, mas também existe o lado espiritual da coisa, existe o lado aonde precisa também ser olhado e observado isso com muito discernimento e muita prudência. Esse homem estava ali dominado, possesso, preso pelas forças das trevas, totalmente escravizado naquele lugar. Pois não, jovem? Vixe, arrepiei agora aqui. Olha, irmãos, a Bíblia retrata a dinâmica do pavor noturno, tá certo? E a Bíblia retrata a dinâmica dos seres espirituais da maldade, tá certo? Que nos rodeiam. E lógico, objetivamente, que existem situações, você não é o único, você não está só, Jonathan, tá certo? Olha, estamos juntos, ó. Tia Amanda dizendo. Quem... tá certo? Você às vezes passa por situações, né? Eu vou citar para você um caso que determinada madrugada eu acordei com muita sede e fui tomar água. E eu sou, não sei se eu sou estranho, não sei se eu sou normal, né? Mas quando eu acordo eu não sei ligar luz nenhuma. Eu ando no escuro. Eu tenho eu tenho visão noturna. Eu sei onde cada coisa está dentro da minha casa. Então, eu levanto, saio, vou, né? E em determinada madrugada eu levantei e fui. Aí quando eu cheguei na cozinha, irmãos, aí o cabelo arrepiou. Vocês estão rindo por quê, irmãos? É, e o arrepio, né? Tá certo? Pronto, tá aí. E era uma coisa muito ruim. Era uma presença muito ruim. Pastor, o senhor fez o quê? Olha, irmãos, primeiro de tudo, eu fui lá, apertei um botão, liguei a lâmpada para olhar melhor, né? E depois, o senhor fez o quê? Rapaz, eu repreendi.
eu repreendo todo o mal, toda ingerência, toda artimanha, toda a opressão maligna. Agora eu repreendo no nome de Jesus. O senhor fez o que depois disso? Abri a geladeira, peguei água, botei, tomei minha água, fechei de novo, desliguei a lâmpada, fui pro quarto. Não fui correndo, irmão. Não fui correndo. Nem olhei para trás. Mas aí a dinâmica, irmãos, olha, isso é uma questão de você aprender, tá certo? Que em Cristo você não é dominado por isso. Em Cristo você tem autoridade para repreender isso, tá certo? Então, porque a gente é cercado por vizinhos, muitas das vezes, e os vizinhos, muitas das vezes, não têm o mesmo temor. Tem as suas questões espirituais diferenciadas e acontece esse tipo de opressão. Não é só você repreender e acabou-se. O clima, vigi. Meu filho, é porque é, é por aquela questão, sabe? Mude a cor da camisa que melhora. Diga, irmã Jeane. Uhum. E não era Léo. Uhum. Eu também. Existia uma luta. Uhum. Porque a dinâmica, irmãos, nessa dinâmica espiritual, existe uma luta, tá? A gente, isso é real, isso não é uma coisa, não é uma coisa que é fora do natural, isso acontece. São experiências que você vai tendo na sua vida e a dinâmica é você resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, é repreender. É ver assim, opa, tá repreendendo em nome de Jesus e vida que segue. Tomei minha água, fui pro meu quarto. Isso, exatamente, tem que repreender. Coragem aí é grande, viu? Você já imaginou? Já imaginou, cara? Meus netos. Papai, papai, chega para debaixo do lençol, fica aqui é seguro. Ó, ó. Liguei pro teu avô, pra tua avó, que eles fazem uma oração. Sabe? Mas, irmãos, é você aprender qual é a sua posição. Muitas das vezes, são questões que a gente, às vezes, acaba recuando, tá certo? Porque a gente tem medo de exercer a nossa posição em Cristo. Exerça. O Senhor lhe deu autoridade sobre os demônios, tá certo? Você tem uma vida de santidade, você tem uma vida de retidão, você tem uma vida que, quando erra, pede perdão ao Senhor e vai lá e se coloca, você vai-se embora, tá certo? Então, use a autoridade que o Senhor lhe deu para repreender todo o mal, tá? Essa é a dinâmica que você tem que fazer, porque sinto lhe dizer que enquanto estivermos aqui, estaremos com essa luta. Essa luta só deixará de existir na glória. Amém? Continuando. Era um homem que estava lá possesso, então o seu equilíbrio mental já tinha ido-se embora, tá certo? Não tinha mais nenhum tipo de pureza, né? Os demônios só o empurravam ele para o que era imundo, sujo, asqueroso, nojento. Ele vivia dentro do cemitério. Então imagine como era a vida desse homem dentro do cemitério. Então você veja o estado deste homem.
A dinâmica desta pessoa, tá certo? Não tinha gosto pela vida, porque se estava lá, estava preso, então o gosto pela vida já não existia. E muitas das vezes, irmãos, preste atenção nisso, porque são situações que acabam chegando até nós, tá certo? Há um tempo atrás eu estava tratando de uma questão com uma pessoa, né, umas horas aí atrás, justamente por uma situação que essa pessoa está passando, então o gosto dela pela vida estava se esvaindo, mas pastor, e eu disse, olha, irmão, presta atenção, deixa esse problema aqui, um pouquinho, só um pouquinho, e vamos focar em que você tem Cristo para lhe ajudar a vencer, você tem Cristo para lhe dar as forças, para que você possa, mas como é que eu vou viver? Vive, meu filho, vive, você consegue. Jesus pode lhe dar força, agora se você for nele buscar, creia, ele vai lhe ajudar. Então esse homem não tinha mais gosto pela vida, vivia nos sepulcros, estava preso, subjugado, tá certo? As suas forças físicas estavam lá sendo totalmente dominadas. Você vê que o texto é claro, e aí quando essa dinâmica do diabo dominar, e as pessoas às vezes não querem entender isso, mas o texto diz que ele era amarrado por correntes. E o que aconteceu com as correntes? E será que esse cara tinha uma academia no cemitério e ficava lá levantando os túmulos, as pedras, vamos malhar? Eu me recordo, ele já pregou aqui algumas vezes, pastor Quito, e pastor Quito pastoreou uma igreja aqui em Bahia por algum tempo, e ele disse, olha, teve um dia que a gente estava na igreja, né, e o cidadão, no meio do culto, ele, possesso, se levantou. Os bancos dessa igreja, para levantar ele, para tirar lugar, eram 2 homens, e para tirar com muita força, porque para um só não levantava. E esse cidadão possesso, ele pegava os bancos da igreja com uma mão só, imagina aí, e jogava dentro da igreja. E os irmãos, e aí faz o quê? Faz o quê? E Quito, olhando para os irmãos lá, com medo, como é que chega no homem, como é que chega no homem? E ele olhou e falou, vocês não têm que chegar nele, não. Vocês têm que fazer só assim, em nome de Jesus eu ordeno que você saia. Na hora. Saber a autoridade que lhe foi dada. Então esse cidadão, possesso, tá certo? E uma pessoa possessa por um espírito ou por vários espíritos, como diz o texto, eles eram muitos, era legião, o nome dele, né? A força, o vigor físico é totalmente diferenciado de uma pessoa normal. E aqui diz que ele era totalmente dominado, vivia lá, os demônios utilizavam-se dele. Era esse tipo de homem. Diga, Jonathan. Exato. Exatamente. Isso é uma variação. Porque a dinâmica é a seguinte, irmãos, entendam. Existem várias categorias de demônios, tá certo? Não são todos iguais. Entenda bem essa situação. Existem várias categorias de demônios, tá? Quando você parte, isso é muito uma situação de quando você vai lendo, quando você vai tendo experiências, você vai aprendendo. Isso não é uma coisa que se ensine, tá certo? Agora tem que tomar cuidado com as questões, porque eu li uma apostila uma vez que só de nome de demônio ela tinha 20 páginas. E eu olhei assim, disse, caramba, quem foi quem deu o nome a esses demônios? Não, é o que os bichos aqui dizem, mas a Bíblia diz que eles são da mentira. Como é que ele vai saber o nome desses bichos tudinho aí? Na hora de expulsar, tinha que expulsar o demônio pelo nome. Aí eu tinha um gracioso do meu lado fez, mas aí a gente tem que andar com essa apostila? Aí a professora fez, como assim? Não, porque só tem que expulsar pelo nome. Então tem que andar com a apostila para poder. É quem? É quem? Ou então tá perguntando o nome do demônio. A Bíblia não vai. O único que perguntou o nome uma vez foi Cristo. Acabou-se. Mas o restante o pessoal vai lá e expulsa. E irmãos, presta atenção, demônio você não tem que conversar com ele, não. O demônio é expulsar no nome de Jesus e acabou-se. Tá certo? Mas esse aqui é um maior caso evidenciado pela Bíblia que nós vamos entender. Nessa dinâmica de possessão,
você vai encontrar ainda um homem que não descansava hora nenhuma. Você já imaginou isso? Hora nenhuma. O texto diz que ele andava sempre de noite e de dia. Sempre andava de noite e de dia. Então ele não tinha hora nenhuma em que ele descansava. Isso é visto de quê? Em virtude de quê, pastor? Em virtude da possessão. Tá certo? Em virtude da dinâmica da possessão. Não tinha mais nenhum tipo de amor próprio, ele se rasgava, ele se feria, né? Você vai ver isso, essa dinâmica estava lá, tá certo? Não tinha mais identidade própria. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, o ser humano que lá estava não se expressou. Quem se expressou foram simplesmente os demônios que se expressavam. Era um homem que não tinha mais nenhum pudor, não tinha mais nenhuma honra. O texto vai dizer que ele andava nu. Em todo o tempo ele estava nu. E preste atenção, irmãos, quando você vê essas questões de tipo de possessão, você encontra algumas questões. Tinha um cidadão, de vez em quando eu ainda encontro com ele, né? Não de parar de conversar, mas ele anda aqui por dentro da cidade vestido com saco, com um monte de coisa. Você já viu esse cidadão andando aqui por dentro de Bahia, não é? E num sol quente torrencial. O que explica aquilo? A ciência não explica aquilo, tá certo? Vivia na solidão, não tinha mais família, não tinha mais nada. Quando você para olhar as características desse homem, e quando eu estava meditando sobre essa situação, você para ver, e eu enxerguei muito deste endemoniado gadareno, sabe aonde? Na nossa sociedade. Já parou para refletir que a nossa sociedade, onde o pudor não existe mais? Já parou para refletir que na nossa sociedade a honra não existe mais? Onde as pessoas que deveriam ter algum tipo de ética ou de situações onde elas pudessem normatizar a sua vida, isso não tem mais, isso tem decaído. E o que me chama mais atenção é que os crentes, em vez de buscar fazer a diferença nessa sociedade, que para mim eu vou identificá-la como sociedade gadarena, nessa sociedade, eles não fazem mais essa diferença, eles se tornaram iguais, semelhantes a ela. Já parou para pensar nisso? Para você olhar e dizer, caramba, esses dias, né, quando a gente para ver a dinâmica da guerra que está acontecendo na Europa, somente a sede de poder, de dominar, de tomar aquilo que pertence a outro para que pertença a mim. Quando você olha para a dinâmica do contexto social nosso, brasileiro, caramba, quantas pessoas tendo a sua vida destruída nas comunidades da vida, nas favelas da vida. Quantas questões que poderiam ser feitas diferentes e não são. E a igreja se posicionar de uma forma diferente, incontaminável, mas levando o evangelho puro, libertador, amoroso, cheio de compaixão de Cristo, e ela acaba se envolvendo com o que ela não deveria se envolver. Sabe, irmãos? Olhar para uma sociedade que caminha, que vive dentro dos cemitérios da vida, e poderia estar sendo impactada pela igreja que vai até esse cemitério cheio de morte. Cheio de morte. Eu estava vendo essa situação esses dias, com essa loucura que nós passamos aqui há poucos dias com aquela garotinha de 11 anos que fez o aborto. Vocês sabem dessa história, né? Que triste. E aí um determinado pastor compartilhou num grupo, só olha, o que a mídia brasileira não fala, não foi estupro. Não foi estupro, porque o pai da criança que estava no ventre dela é um menino de 13 anos, então não há estupro, não tinha que fazer aborto. Eu digo, meu Deus, olha o peso, a loucura que é a igreja. Não era para ser, não foi estupro.
Cara, mas são duas crianças que tiveram a sua vida erotizadas pela sociedade, pela mídia, sabe? Que está aí em todos os aspectos, nas músicas, nas canções, nos ensinamentos, na rua. E elas tiveram a sua vida destruída. E aí se tornou não duas, mas se tornou 3 crianças. E a briga, em suma, foi que não foi estupro, Breno. Porque o pai da criança era um menino de 13 anos, então não há estupro nisso. Você está imaginando a loucura que é a coisa? Sabe, irmãos? Então, quando eu estava refletindo, meu Deus do céu, espera aí, pensa um pouco. Qual o papel da igreja? O que a igreja tem feito? Jesus olhou para aquele homem que para nós, para que estamos aqui, né, representará a nossa sociedade. Sem nome, sem honra, sem amor próprio, sem nada. E o que é que Jesus faz? Ele vai revelar para esse homem o seu amor. Quantas pessoas que conheciam, e a gente vê o texto, vai declarar que quando ele estava lá, que todo mundo chegou lá, ficou abestalhado com ele. Quantas pessoas conheciam a realidade daquele homem? Muitas. Mas o que é que as pessoas levavam para ele? O que é que as pessoas levavam para ele? Hein? Elas levavam correntes para tentar aprisioná-lo. Jesus vai lá e leva algo diferente demais para aquele homem. A nossa sociedade, irmãos, que se destrói, que se corrói dia após dia. E com isso tem levado a igreja, os crentes, a se corroer, a se corromper junto com ela. E os crentes não têm visto isso. Jesus levou amor, levou para aquele homem o que ninguém dava para ele. Jesus fez o trajeto mais perigoso que tinha. Enfrentou a dinâmica toda, passou pela tempestade, passou por tudo. Foi um trajeto perigoso. Porque tinha alguém naquele cemitério que precisava ser salvo. Você já parou para pensar nisso? Nós temos a autoridade que nos foi dada sobre os principados e as potestades. Porém, muitos de nós têm deixado de lado essa autoridade para levar o ódio, para levar a ira, para levar o rancor, para levar tudo o que não presta. Cristo olhou e disse, não, vou fazer o diferente. Cristo olhou e disse, eu me importo com esse cara. Me importo com ele. Isso é importante. Sabe? Jesus revelou para aquele homem o seu poder. Totalmente. A presença de Jesus, e isso é que é interessante, ela atormentava os demônios. Você já parou para pensar nisso, Hudson? Quem habita em você, Hudson? Quem? Você tem certeza disso? Não fale como quem acredita nisso. Quem habita em você, Hudson? Não, Hudson, eu quero que você fale como acreditando. Não posso só eu acreditar, não. Eu quero que você acredite e você expresse isso assim, ó, o demônio saber. Quem habita em você, Hudson? Antes da gente chegar na eternidade, vai melhorar. Se eu mandar a Sandriele falar, meu amigo, tu vai correr com medo aí. Né? Sabe? Se você tem essa convicção, irmão, Jesus habita em você de verdade. Eu nasci no evangelho no meio muito doido, muito maluco. E uma das pessoas que me ajudou no início da fé, ela contou um testemunho de um irmão, né, que foi muito interessante. Eu achei muito engraçado, que esse irmão, ele tinha muito medo de se deparar com uma pessoa possessa. E aí ele foi fazer um evangelismo, tal, aquela coisa toda. Aí chegaram numa casa, ele e esse irmão, e tinha lá uma senhora, já de idade, né? E vamos começar a pregar o evangelho e tal. E ela, vocês podem orar por mim? Aí vamos orar pela senhora. Aí na hora que começou a orar pela mulher lá, aí ela
o rapaz se revelou. Pá! Aí o irmão lá cheio de vigor, expulsando, repreendendo o bicho que estava na vida daquela senhora. E o outro estava onde? Atrás dele se escondendo. Aí o irmão fez, você vai sair em nome de Jesus. Aí o demônio olhou assim e fez, eu saio dela, mas vou entrar nesse crente medroso aí atrás de você. Olha, você fazia o quê, Jonathan? Qual é a dinâmica da coisa, pastor? É que aí esse irmão, na hora que ele escutou isso, ele fez em mim mesmo não, tá repreendido. E aí ele aprendeu que ele tinha realmente que utilizar da autoridade que tem na nossa vida, irmãos. Ou vai, sabe? Nós precisamos compreender isso. Jesus vai interviu melhor. Jesus já interviu em nossas vidas, nos libertando. Você que está aqui, você está em casa. Amém? Você tem que usar essa intervenção de libertação na sua vida para que ela alcance outros que estão lá. Esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o papel da igreja. E isso em todas as áreas que nós possamos entender. Fala, Terra. Pronto. Esse é o que eu iniciei falando. Existem libertações que acontecerão e existem processos. Não diria sessões, mas esses são processos, tá certo? Pessoas que têm uma vida muito enraigada no ocultismo, numa dinâmica que é tenso, tá certo? Que você vai se assustar com as dinâmicas das coisas. Eu me recordo aí eu vou falar, porque esse pastor ele é um homem de Deus, uma pessoa muito séria, mas ele já passou uma vez uma situação 12 horas, praticamente. Tá entendendo? Expulsava um, se acabou, e daqui a pouco aparecia outro. E aí se descobriu que aquela pessoa, ela tinha um envolvimento no ocultismo muito grande, de muitos anos, desde a sua infância, tá? E preste atenção, irmãos, quando eu falo isso é porque aí você vai entender a diferença de uma pessoa que entende o lado místico, o lado espiritual da coisa e uma pessoa centrada. Exemplo, o pastor Francisco Neto esteve conosco aqui ano passado nos Guerreiros. O avô dele, preste bem atenção, o avô dele foi um dos maiores bruxos do sertão da Paraíba. E para você se espantar, ele me contou um caso uma vez, que ele disse: Olha, Júnior, eu vivenciei, eu passei, mas a gente teve um caso uma vez de uma situação de uma pessoa que teve um trabalho de morte feito para a vida dela, e aí outra pessoa foi por raiva, né? E fez esse trabalho. Aí a gente chegou lá para falar com ele que essa pessoa era próxima da gente, e estava doente, não tinha nada, ia morrer. Aí meu avô sentado na mesa disse assim: olha, vocês vão descer, tá um morro, aí lá embaixo tem um riachozinho, aí vocês vão acompanhar o riacho por tanto tempo, nesse tempo vocês vão encontrar uma árvore. E lá nessa árvore, lá em cima, vai ter um galho que tem uma situaçãozinha lá, tipo um ninho. Vocês vão derrubar e o que vocês acharem dentro, vocês vão tocar fogo. E, pasmem, eles encontraram a árvore e quando eles abriram lá o ninhozinho que eles derrubaram, que tinha lá dentro, tinha um boneco com as mesmas, com uma roupa daquela pessoa, as características daquela pessoa. Aí ele disse assim: como foi para lá? Ah, mas foi um passarinho. Um passarinho pegou aquele negócio, levou lá para cima. Você tem noção. E é muitas questões. Mas ele disse: olha, Júnior, eu não fico falando isso no público da igreja. Eu entendo que Jesus me libertou daquilo. Bom, eu reconheço quando eu vejo uma ação parecida com aquela na vida da pessoa. E eu sei o que eu tenho que fazer com a autoridade que Jesus me deu para fazer. Tá entendendo? Então, existe a dinâmica do processo. Tá certo? Não é a dinâmica que o nome de Jesus não tem o poder, é a dinâmica do processo. E aí,
Porque são muitas situações que a pessoa tem que existir o arrependimento, existir o desejo de ser livre e de colocar aquilo para fora. Diga, Jonathan, para a gente poder continuar. Porque ele queria matar o menino. Existem tipos de caixa que só sai com jejum e oração. Alguém me perguntou uma vez, pastor, e aí o que é que acontece? A gente disse, olha, aí você acredita se você quiser, né? Eu entendo que Jesus nunca me permitiria chegar a encontrar com esse tipo de situação sem antes ter dito isso. Meu filho, jejuzinho e oração. Vai jejuar e vai orar. Pastor, e Jesus faz isso hoje? Comigo ele faz. Se ele não faz com você, cada um sabe do seu relacionamento com Deus, tá certo? As situações com as quais eu me deparei na minha vida, nessa situação, eu sempre tive uma situação de um preparo antes, ou quando o negócio não era. Eu me recordo de quando a gente era a congregação que teve um aniversário de dado. Aí chegou aqui, uma irmã chegou, dado namorava aqui, aí chegou lá e a irmã, o pastor estava lá, né? Eu comendo bolo, ó, refrigerante e tal, feliz da vida, salgadinho. Aí a irmã, pastor, meu irmão, tá não sei o que tal. Aí o pastor fez, Júnior, vai. Ela volta, foi o senhor, foi eu não. Vai, Júnior, vai lá, vai lá, vai lá. Tu tem que ter experiência. Aí eu fui. Ele querendo comer lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, irmão. O cara tava lá tal. Aí eu repreendi, calmou, disse, oxi. Aí eu vou embora, vou voltar. Aí, pá, de novo. Eu disse, oxi. O que aconteceu? Aí eu fui lá e impulsei de novo. E calmou. Aí quando eu vou de novo, peste. Aí chegou um cidadão lá, de uma determinada igreja, todo de branco. Aí o bicho apareceu, saiu, o cabo chegou, o cabo parecia um soldado daqueles bem pra guerra, mano, já pulou com a mão na cabeça do cara, pá! Aí o bicho saiu, aí ele, como que olhou pra mim assim, como de, tu é fraco demais, e eu já, vergonhado, como eu já tava ficando vergonhado, ó. Aí o cabo fez assim, ele assim, o cabo lá arriado assim, o cabo pegou, levantou, pegou ele pela camisa e puxou ele. Aí eu digo, eita, começou de novo, aí ele, papai, aí quando o cabo caiu, a irmã fez, e aí o que foi? Ele fez, é porque está na mente. Na mente é mais difícil. Aí eu já disse, oxi, agora deu a peste. Tem isso também, Jesus? Eu não sabia, o Senhor me trouxe para me ensinar aqui, mas... Aí o bicho veio de novo, eu acaba de novo, a briga feia lá. Aí o que foi que eu fiz, irmão? Eu não voltei para a festa, não. Eu fui pro cantinho, lá onde eu estava, na salinha mesmo, pro cantinho, e disse, bem, Jesus, diga primeiro para mim qual é o meu pecado. Agora, se eu não tenho pecado nenhum a confessar aqui, para usar a autoridade que o Senhor me deu, me mostre o que está acontecendo de verdade nessa situação, eu no meu cantinho parado. Aí o caba saiu com o rapaz, processo, aí foi pro quintal, eu disse, agora vai dar uma surra no caba. Aí chegou no quintal, viu o que ele fez pro demônio ir embora? Ele deu um banho de água gelada no caba, o caba voltou bonzinho, ó. Aí eu olhei para a irmã, aí o caba falou, agora saiu, irmã. Aí eu olhei para a irmã assim, irmã, tinha demônio não, isso aí tinha safadeza, fui-me embora. Fui-me embora. Cheguei para o pastor e falei, e aí, pastor, era sem vergonha do camarada, tinha demônio não. Mas como é que você diz isso, gente? O cabo disse que o demônio saiu com um banho de água gelada? Então não tinha essa dinâmica. Mas eu no meu cantinho, fui fazer o quê? Eu fui perguntar a Deus qual era a questão. Eu aprendi, irmãos, a perguntar a quem tem autoridade sobre mim. Porque a autoridade que foi dada a mim é por alguém. Entende isso? Então, esse é o ponto que a gente precisa compreender na nossa vida, tá certo? Então Jesus levou para aquele cidadão algo que ninguém quis levar. E esse algo, irmãos, é algo interessante demais, porque qual é o efeito de uma libertação que Cristo tem na nossa vida? Primeiro, é integral. Jesus reintegrou aquele homem que estava quebrado, destruído pelo diabo. Quando as pessoas chegaram que viram aquele cidadão lá, vestido, ele andava
nu. Ele já estava vestido. Quem deu roupa para ele? Quem deu roupa para ele, Jonathan? Jesus. Olhou para o discípulo, ó. Pega aí nas malas. Roupa para ele. Deixa o cara. Integral, total. Aquele que era louco estava o quê? Lúcido. Essa libertação, irmãos, que Cristo promove na vida das pessoas. Totalmente. A lucidez chegou naquele homem, porque Cristo chegou naquele homem. A lucidez precisa chegar na sociedade onde a igreja está inserida, porque Cristo está na vida da igreja, e a igreja leva Cristo à vida das pessoas. Sabe? Muitas das vezes, quando eu digo, olha, irmãos, eu até uma vez, eu comentando com o Ruth, num debate bem pessoal nosso, na dinâmica do calvinismo, arminianismo, todas essas loucuras teológicas, né? Filosóficas, né? E quando a gente debate, pastor, isso, meu irmão, agora sabe por que eu não levo isso para o púlpito? Porque esse debate em si, ele não produz vida. Quem produz vida é Cristo. Esse debate teológico, ele é sadio, ele leva um crescimento intelectual para você, mas ele não produz vida. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque se esse debate teológico em si produzisse vida, a gente não teria vários e vários homens aí, teólogos, com teologias furadas. Eu conheço um cara que, eu não vou nem citar o nome dele, tá certo? Mas ele foi um dos maiores pregadores que esse país conheceu. Se você pegar Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, para mim são expoentes, tá certo? Se você pegar a dinâmica do Cláudio Duarte, um monte de gente boa aí, e colocava esse camarada lá, você diz, cara, não acredito não. Você fica assim olhando, um cidadão que conseguiu transmitir uma mensagem com a passagem da genealogia de Cristo, já diz tudo, né? Você pegar a genealogia, ler só fulano, que era fiel, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele produziu uma mensagem de 1h30, que todo mundo ficou assim, abestalhado. Como esse cara? Meu professor de homilética ficou dizendo, eu vi ele pregando, irmãos, eu fiquei abestalhado. E sabe onde é que ele está hoje? Ele está no mundo, pregando uma graça totalmente deturbada, totalmente errada, que não tem nada a ver. Eu prefiro falar da prática, eu prefiro falar de um evangelho que é prático, que chega para o pecador e diz, se arrependa, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe. Aquele que é nova criatura em Cristo, novo procedimento, novo pensamento, nova vida. Vai lutar até Jesus vir levar para a glória. É luta todo dia. Quem falar para você de um evangelho que não tem luta é um mentiroso, porque tem luta todo dia. Diga. É triste. Olha, irmãos, preste atenção numa coisa. A gente precisa entender, quando eu falo que a vida cristã é uma luta diária, ela é uma luta diária. Porque a gente é sitiado pelo diabo todo dia. Todo dia. Tá certo? A gente é apontado pelas pessoas todo dia. Você tinha uma prática no mundo e aí não tem, tá certo? Mas, por exemplo, eu vou citar para você, eu sei de quem você está falando, tá? Mas ela já tem igreja de João Pessoa, tá? Mas eu me lembro que quando ela caiu, ela foi tratada por um determinado pastor aqui no Brasil. Ela estava nos Estados Unidos e ela caiu lá, tá certo? E a dinâmica foi que ela foi tratada por um pastor aqui do Brasil, que ela sempre, antes de ela se entregar de uma vez, ela disse que ele teve um carinho muito grande por ela, porque o restante das pessoas, e esse é o mal da igreja, porque a igreja diz que ama Breno, de uma forma linda. Porém, quando existe o erro, o que é que a igreja faz? Ela vira as costas. Então,
O amor que ela recebeu da igreja foi ser as agendas tudo canceladas, e isso era o normal. Mas só um cancelou, disse: "Mas eu quero lhe ajudar". Mas o que levou ela a isso? Preste atenção, viu? Principalmente para os casados aqui de plantão. Casada, mas o marido não a procurava sexualmente falando, porque dizia para ela que ela tinha que dedicar o tempo dela a jejum, a oração e a buscar em Deus as mensagens para as pregações dela. Ela não devia estar preocupada com sexo. Você já imaginou o que é isso? Aí uma pessoa que já vem do mundo, aonde aquela área era a área habitual dela, ela ia ser tentada em quê? Em dinheiro. Então, quando existiu o problema, existe uma coisa chamada brecha. E, ó, irmãos, eu estou falando brecha assim, mas para o diabo não precisa de muita coisa. O salmista declara que um abismo chama outro abismo. Só precisa de uma brecha, tá certo? Então, existiu uma queda por uma falta, tá certo? E aí, depois que cai, Jaqueline, para levantar é tormento. E aprendam uma coisa: a carne gosta de pecar. E quando você dá pecado, quando você dá alimento, tá certo? Vamos colocar aqui. Você chega, alguém lhe convida para comer na casa da pessoa, aí a pessoa chega para você, aí coloca um prato na mesa, né? Aí nesse prato tá lá uma sojazinha, uma carnezinha de soja. Botou, você vai comer, né? Tem gente que faz soja, parece carne moída de verdade, né? Eu comi por muitos anos aí dizendo que era carne moída, depois descobri que é soja, né? Aí, no meio do caminho, alguém vai e coloca um prato com picanha. Aí você vai dizer: "Você pode comer?" "Pode". O que você vai fazer com a soja? Não é? Porque aquele prato com a picanha vai se tornar algo mais, e você consegue voltar para a soja? Esse é o problema. Você sabe por que muitas questões, muitos homens ricos tiram a sua vida quando eles quebram? Porque eles não conseguem voltar. Algumas pessoas pobres conseguem ganhar dinheiro e quando perdem aqui, quando elas olham que tem um caminho para voltar, preferem morrer. Então, a dinâmica, nesse caso, Jaqueline, é justamente essa. Então, desceu uma ladeira e na descida da ladeira foi apresentado algo que alimentava. Esse pregador que eu estou falando para você foi apresentado e aquilo foi bom. Porque muitas das vezes, quando eu estou no pecado e o pecado está me deixando feliz, está me deixando aparentemente bem, o que é que eu quero sair? Não, eu quero ficar. Se eu estou me sentindo bem, eu converso com pessoas que outrora estavam no evangelho e hoje estão no mundo, mas eu estou bem demais, pastor. Tranquilo, tá, você tem certeza? Não, estou bem demais, estou ótimo. Tchau, se você acha, é uma astrologia sua. Mas porque está lá. E a carne, ela é enganadora. Tá certo? Chegar para um homem mundano, que tem várias mulheres por dia, e dizer para ele que ele tem que deixar aquilo, ele vai dizer o que a você? Você está doido? Vou deixar isso aqui nunca. Porque ele está preso àquela dinâmica. Então o pecado, ele engana. Você entende a condenação final do pecado. Mas se você chega para essa pessoa, inclusive eu vi um debate dela com um pastor, né, que quando ele falou sobre o homossexualismo e tal, ela fez: "Ó, tira o ismo, porque isso denota doença, não sei o quê", e o camarada faz: então eu sinto lhe dizer que há um problema, né, porque se você chegar no hinduísmo, ninguém vai querer tirar o ismo, no islamismo, ninguém vai tirar o ismo, no cristianismo, que é a fé que eu represento, eu não acho que tenha nenhum tipo de doença. Aí ela ficou sem ter resposta para dar, tá certo? Mas essa é uma dinâmica muito complexa e que o nosso adversário, presta atenção, o diabo, ele tem os seus meios. O diabo não é burro, irmãos. Tem gente que pensa que o diabo é burro. O diabo não é burro, tá certo? Ele tem essas questões.
quando ele foi tentar Jesus, o que é que ele ofereceu a Jesus? Os reinos da terra, tudo meu, até teu. Tá? Então tem gente que pensa que o diabo não é burro, não. Ele vai enganando. Vai enganando, oferecendo, oferecendo, a pessoa vai comendo. As migalhinhas, migalhinhas achando que tá bom, e tá lá no engano. Porque ele sabe. Tá certo? Então, eu não vejo que uma pessoa dessa, ela não foi liberta. Ela pode até ter sido liberta, ela foi enganada no meio do caminho. E esse engano a levou ao estado onde ela está hoje. Não quer dizer, tá? Que, pastor, mas aí a doutrina, se tiver um, como é que dá o nome? Tu é, tu tá ajudando muito, Jonathan. Tá? Hein? Não, se existir uma questão de salvação, né? Uma eleição na vida dela de salvação, não quer dizer que no último suspiro dela ela não possa se arrepender, mas em vida ela perdeu a dinâmica todinha do evangelho. No caminhar se perderam. Pode. Isso pode acontecer. Tá certo? Não quer dizer que não tenha, no final, uma dinâmica de salvação possa existir. Agora, irmãos, presta atenção. Lembrem-se disso. Antes, vocês jovens que estão aqui, então, eu passei por mundo, pastor, eu passei por mundo. Se Jesus tiver um processo na minha vida de salvação, lá, antes de eu morrer. Mas você tem certeza disso? Tem um grande sim no meio da conversa. Não, salvo tem que ter prática de salvo. Tá certo? Aí eu não estou falando aqui da perseverança dos santos, não. Tá? Depois seu marido explica essa doutrina lá. Tá? A salvo tem que ter prática do salvo. Mas eu estou falando assim, tem gente que acha que foi escolhido e vai ser salvo. Pode fazer todas essas questões, mas no final da vida se arrepende. Eu conheço um cidadão, você o conheceu também, Jaqueline, que ele, por um bom tempo na vida dele, ele foi matador, era pistoleiro. Né? Essa história que ele conta, ele era pistoleiro. E ele disse para mim uma vez, ele disse, olha, pastor, eu vou lhe ser franco. Essa dinâmica de dizer que no último suspiro o cabo se arrepende, eu não acredito, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque depois que eu puxo o gatilho na cabeça do cidadão, que era a história todinha, o cabo nem ai diz. Tá entendendo? Então, tem um si muito grande. Você já imaginou, William? Você compra uma passagem aérea para ir para a Europa, Paris. Conhecer Paris, conhecer a Torre Eiffel, o Louvre. Ó, vai lá. Aí você chega no aeroporto, aí o cara diz, olha, sua passagem está marcada para tal voo de tal hora, só que a gente tem uma situação aqui, uma promoção. A gente vai ressarcir seu dinheiro, aí o William já fica feliz. Ixi, vou viajar e ainda vou mais dinheiro no bolso. Pô, só que a gente tem aqui 10 aviões, e desses 10 aviões, 9 vão cair. Um chega em Paris. Aí você diz, eu quero ir no que não vai cair. Eu não sei qual não vai cair. Eu sei que um vai cair. Você tem coragem de entrar em algum desses 10 aviões? É? Aí vamos lá. Se afastar de Jesus, crendo que no final poderá existir um chamado para a salvação e você irá. Eu acho que é arriscar demais, é um risco desnecessário. Você quer salvar o cabo de todo jeito, né? Sabe, irmãos, eu entendo o seguinte. Olha, eu aprendi o que é vida cristã, tá certo? E eu sei das lutas, eu sei das tentações, sei dos problemas, sei das aflições, sei das dificuldades. Porém, também, uma parte da minha vida, eu caminhei nesse mundo sem Jesus. Tá certo? Eu particularmente não sei o que é fumar maconha, né? Eu não sei o que é cheirar heroína, tá certo? Isso aí eu não sei, graças a Deus, né? Cheirei um lolozinho uma vez, mas foi só uma vez.
loló, certo? Mas já passou, minha mãe, faz muitos anos. Ó, irmã Fátima usou lança perfume, ó. Eita! Jesus! Tá vendo aí? Olha aí. Tá certo? Então, mas olha para cá. Então, irmãos, preste atenção nisso. Eu sei o que é viver na sociedade sem Cristo. E depois que eu saí de lá, eu entendi o que é uma vida com Cristo. Não é uma vida sem lutas, sem dificuldades. Você tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, a diferença é ter em Cristo para te fortalecer e para te ajudar. Então, você não precisa ir para um mundão velho lá, sabe? Persevera com Cristo. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, é essa perseverança. Os conflitos, eles existirão. Porém, se você perseverar, você vence os conflitos. Entenda isso. Ó, e olha bem uma coisa. O maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. Sim ou não? E Paulo tinha conflitos. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta minha morte? Paulo diz: o bem que eu queria fazer, este eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, este... Não, que é o cara mais conflituoso do que esse cidadão. É, né? Tá certo, irmão. Tá certo. Vai ali para trás da porta. Eu não quero ficar. É, ó. Sai de perto. Sabe, irmãos? Então, aprenda isso. Tá certo? Pode ser que tenha, tenha. Só que, ó, entenda uma outra dinâmica. Em vida, você paga um preço pelas sementes erradas que você está plantando. Tá certo? Em morte, sem Cristo, há um preço eterno que nunca será pago. Tá certo, irmãos? Então, tá com lutas e conflitos? Em Cristo você vence. Peça ajuda, peça conselhos, você consegue chegar a essa dinâmica. Tá certo? Então, eu não posso dizer que uma pessoa não, ela pode ter tido uma experiência. E ela pode voltar a ter. Mas aí quando será? Mas uma coisa eu sei, que a igreja precisa manter-se íntegra, de pé nas suas convicções. Tá certo? Entender isso, olha, irmãos, como igreja nós somos contrários ao aborto. Nós entendemos que a concepção se dá, a vida se dá na concepção. Nós somos contrários ao aborto, certo? Como igreja nós somos contrários. Que hein? Pelo amor de Deus, que povo friento. Vai aí, ó, Gabriel, desliga esse ar-condicionado aí de trás, por favor. Sabe? Nós somos contrários ao divórcio, tá certo? Nós entendemos que na dinâmica do gênero Deus fez homem e mulher, ponto. Não existe um terceiro gênero, não. Existe só homem e mulher. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Acabou-se. Tá certo? Aí, mas pastor, mas a sociedade zomba da gente, porque muitas das vezes, irmãos, a gente está deixando o evangelho ser caricato demais. Tá certo? Caricato demais. E se a igreja se posicionar de uma forma onde ela não apresenta um evangelho de caricaturas, mas um evangelho de seriedade, de sobriedade, aí o mundo vai ter que olhar e vai ter que nos perseguir. Não é nos amar, não. Olhe para essa pessoa e diga: o mundo não vai amar você nunca. Nunca. Diga, presta atenção, é nunca. Porque tem gente que diz: não, mas o mundo vai nos amar. Isso é mentira, irmão, porque você vai combater o pecado que tem na ar. Não vai te amar. E, ó, pior ainda, Cristo diz que se o amor do Pai está em nós, quem nos odeia? O mundo está lá nas cartas de João, tá certo? Então entenda isso, esse é fato, porque você vai estar sempre apresentando e mostrando para o mundo o erro e o pecado dele. Amém? Deixa eu terminar aqui. Estou com medo, viu, irmã? É alérgica, né? Deixa eu me achar aqui. Antes nu, agora vestido. Antes possesso, agora liberto e aos pés de Jesus. Tá certo? Antes um problema para sua família, agora uma bênção para sua família. Jesus mandou ele de volta para casa. Tá certo, queridos?
É, Antes ele queria que Jesus se afastasse dele, agora ele quer estar seguindo a Jesus, tá? Antes andava no cemitério preso, mas agora ele quer andar com Cristo, quer andar no mundo e ele vai fazer uma vida diferenciada. Antes ele espantava as pessoas e agora Cristo deu uma missão para que ele fosse até as pessoas e mostrasse o que ele havia feito na vida dela. Essa é a libertação que o Senhor promove na nossa vida para que a gente possa promover na vida de outras pessoas. Não existe aquela dinâmica de que Cristo lhe salvou para você viver aqui dentro da igreja e achar que tá bom demais aqui, cantar com todo mundo, chegar na igreja, aí tem um irmão com violão cantando, e aleluia, glória a Deus, outra pessoa dançando, alguém orando, alguém pregando, e pronto, tamanho. Aí quando sai daqui vai viver uma vida miserável, não fala, não diz, as pessoas não veem nada de bom em você. Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Eu não creio nesse evangelho. Eu não creio nesse evangelho. Me perdoem aqueles que acreditam nesse evangelho de viver preso dentro da igreja ou querer que o reino seja simplesmente uma igreja. O reino não tem nada a ver. O reino vai muito além disso. Essa libertação que nós achamos em Cristo, nós devemos levá-la para as pessoas que estão aí presas, precisando de ajuda, precisando do Senhor, precisando ser alcançadas. O meio para a salvação já está aí. Mas para que esse meio chegue à vida das pessoas, o Senhor escolheu você, Breno Ítalo, para pregar esse evangelho. Chore não, Nath. Você vai junto com ele. Está emocionado. Escolheu você para fazer a diferença. Por isso, não abandone a Cristo. Não abandone o ideal. Não se contamine. Tem muita gente contaminada por aí, irmãos. E nós não devemos ser esses mesmos. O Senhor não nos chamou para sermos esses mesmos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos pelo cuidado, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, nos libertou. O Senhor nos chamou para viver um evangelho prático. Não é evangelho de ficção, não é evangelho onde as pessoas não encontram a graça, não encontram a cura, não encontram a libertação, não encontram nada de bom.